Não pode ser sacanagem uma coisa dessa. Dorival Júnior pediu 2,5 milhões ao Corinthians. Não, você tá ouvindo bem. 2,5 milhões. E eu quero saber a sua opinião. Vale ressaltar que há 3, 4 anos atrás, o Dorival estava desempregado e depois foi treinar o Ceará. O Ceará, com todo respeito ao Ceará. E agora, assim, ó, ele pede 2,5 milhões. Eu quero a sua opinião. O Corinthians já estuda um plano B e pode ser o Diego Milito, que foi para a final da Libertadores com o Atlético Mineiro, lembra? Eu quero a sua opinião sobre ele. Cairia bem no Corinthians? Dá a sua opinião. E a minha é o seguinte, pagar 2,5 para o Dorival? Tá de brincadeira. Nem perfil de corintiano ele tem. Nem perfil do Corinthians ele tem. Dá a sua opinião aí e representa com like. Aí vai vir aqui. Aí a rapaziada vai começar aqui que já não é tudo isso. Vai achar que não tá bom. Só para dar um... Teve uma conversinha no primeiro jogo contra o CV. Lembra? Na fase classificatória que eles foram viajar e tal. Empata. E a torcida foi e tal. E depois do jogo, os torcedores da Gaviões da Fiel, né, os dirigentes, o presidente, mais alguns... cobra criada, né, Pascoal? Pediram para conversar com o elenco. E o Memphis, boa noite. Diz que eles só olharam para ele assim, boa noite. Ficaram olhando assim, baixou a cabeça, entrou, entendeu que não era uma boa noite. Né? Assim, eu tô com o Pascoal nesse sentido. Não vai ser fácil. Agora é do jeito... O que ele falou, ele vai ter que matar um zoológico por jogo. Não é um leão, é um zoológico por jogo. Hein? Isso é linguagem figurada. Ele vai ter que pegar a bola bater o escanteio, fazer o gol, levar no meio-campo, dar a saída, roubar essa bola de novo e fazer o gol de novo. Virar o Michael Jordan. Porque ele vai ter que decidir todos os jogos. Porque o que ele fez é uma transferência de responsabilidade. Eu não vejo nada, mas assim, o problema está com... Vamos falar os nomes? Vamos dar os nomes? Vamos para o Félix Torres, o Martinez, porque não faz o pênalti. Sim. Né? O Carrijo, que é o jogador experiente, não consegue jogar. Ele não precisou dar nomes. Quando ele fala que ele precisa de jogadores mais experientes para ajudar os mais jovens e também os experientes que consigam equilibrar o jogo, ele está criticando os jogadores dele. Ele está criticando os caras que estão ao lado dele. Ele está criticando os caras que ficam correndo atrás da bola para entregar a bola para ele jogar em 30 metros, como o Pascoal já falou aqui, para jogar na Inhaca, né? Porque ele, assim, sinceramente, tecnicamente ele é muito bom. Mas o discurso que vale para o Gabigol, o discurso que nós estávamos fazendo aqui para esses jogadores, vale para ele também. Uhum. Eu não me recordo de ele reclamar do Simeone no Atlético de Madrid. Eu não me recordo de ele reclamar, por exemplo, do time da Holanda. Eu não me recordo. Você se recorda, vocês que trabalham no... Não me recordo, porque o time do Simeone joga um time vistoso, bonito, do jeito que ele acha que tem que jogar. O time do Simeone não joga. Ele reclamou que a bola, que ele pode finalizar mais, ele pode finalizar melhor. Não, mas ele tem que correr um pouco mais. A bola precisa chegar para ele, chegar nele dessas condições. Vou voltar ao que eu falei ontem, Pascoal. Ele precisa correr um pouco mais, ele precisa entender. Quando ele chegou no Corinthians, foi tudo lindo, maravilhoso. Ele entendeu, ele corria, ele resolvia, participava mais do jogo e tal. Agora não, agora é só com a bola nos pés. Com a bola nos pés, até eu com 50 anos jogo. 50 eu vou fazer 49, Pascoal. Mas diz que é melhor acrescentar para cima. Né? É isso. Que nem tempo de gol no futebol. Você faz o 22 e 30 é 23. Ou o chocolate que o Corinthians tomou do Palmeiras, ele jogou bem? Não. Nossa, e aquele bico que ele deu na bola? Até agora ele não explicou. Não, eu fiz. Ele explicou por que ele fez aquilo. Se o Emiliano, depois do jogo, falou assim, olha, isso aí não foi combinado, foi coisa da cabeça dele. Ele é o dono do time? Dá um tempo, dá segurada. Segura um pouquinho, chegou, faz 6 meses no Corinthians e acha já que é o dono, calma. Entendeu? O Corinthians é maior do que o Memphis Depay. É muito maior do que o Memphis Depay. Muito maior. Né? Então, assim, dá uma segurada. Precisa entender que é um time que joga. Tem uma pré-eleição, tem um... eu vejo sempre, né? Tem um... Se vocês puderem, busquem aí na internet, vocês vão ver. O Luiz Henrique dando uma pré-eleição para os jogadores do Paris Saint-Germain, que eles falam, todo mundo tem que correr. Isso aqui é um time. Se você não correr, nós vamos perder o jogo. Hoje o futebol se joga com 11, não com 10. Entendeu? Então, assim, ele provavelmente chegou no vestiário, o Martinez, que não é flor que se cheira, deve ter, e aí, você está falando de mim?
Ou, se eu não me engano, não teve um entreveiro entre ele e o Gustavo Henrique lá no jogo? Teve. Teve ou não teve? Teve. Então já não é a primeira vez. Acho que primeiro, tem que ficar tranquilo, baixar um pouquinho a bola. Baixa um pouco a bola. Ele tem que jogar, ele tem que se colocar a serviço do Corinthians. A serviço do Corinthians. Não o Corinthians a serviço do Memphis Depay. Não é assim. Eu acho que é a primeira vez que na carreira dele ele está sendo tratado dessa forma. Não, curioso que vocês falando isso, né? Quem viveu de dentro o futebol, né? A gente conhece o 1%, tem gente que conhece os 99%. Eu tinha enxergado essa declaração dele de uma outra forma, né? Acho que abriu um pouco a minha cabeça, mas eu tinha enxergado de outra forma. Pelo menos esse trecho que a gente ouviu, eu achei muito mais crítica ao Ramon Dias, necessariamente, do que ao grupo, do que o elenco do Corinthians. Falando da extensão toda da entrevista. Exatamente. A questão do que a gente ouviu, o time tem potencial para crescer, mas está faltando talvez um pouco mais de conjunto, né? Acho que foi muito mais a crítica ao trabalho. Ele fala assim, nos últimos 6 meses, vocês viram alguma evolução do time? Exatamente. Então acho que é uma crítica mais ao trabalho do treinador. Precisamos de jogadores mais experientes para controlar o jogo. Precisamos de jogadores mais experientes para fazer com que os meninos mais jovens, né, cresçam, evoluam. Ele está falando de quem? Eu sei muito bem que tem a barreira da língua, um holandês falando inglês no Brasil. Mas ele fala espanhol. Ele fala espanhol e provavelmente ele está entendendo português. Eu concordo, mas acho que ele se expressa talvez com um pouco mais de tranquilidade falando inglês. Desculpa até, o Carrillo, jogador internacional, provavelmente fala inglês. O próprio André Ramalho, que é o cara inglês. que O André Ramalho fala inglês, ou seja... O Martínez jogou nos Estados Unidos, jogou na Arábia. Não, mas assim, eu tinha entendido realmente que era uma crítica ao trabalho do Ramon Dias, que não faz mais parte do Corinthians. E, então, acho que o trabalho talvez seja diferente. Sabe o que fica? Mas Desculpa, eu acho só te interromper. Fica a imagem de que ele derrubou o treinador. Essa imagem ficou mesmo. Então, eu ia chegar nesse ponto. A questão talvez seja muito mais um recado à direção sobre o trabalho da comissão do que necessariamente um recado ao torcedor sobre o trabalho do time. Mas aí é claro que isso reverbera mal no vestiário. Eu acho que é aí que talvez ele tenha se equivocado. Porque o time era por exemplo, com o Garro, ele e o Yuri Alberto. Outro é jogar com o Romero, ou jogar com o Carrillo fazendo essa função. Às vezes até o Breno Bidon jogando um pouco mais avançado para ser um cara para abastecer o ataque. E aí eu acho que respinga a diretoria não ofereceu talvez o elenco necessário para manter a identidade do time. Que o outro apesar de ter o Coronado também, né? O Coronado também se machucou. Exatamente. Então, acho que ele acabou, na minha concepção, acho que vocês trazendo isso, acho que abre um pouco mais a linha de pensamento, o raciocínio. Mas era uma crítica, talvez, ao trabalho do Ramon Dias, mas feita de uma maneira torta, porque o Ramon Dias também não tinha todo mundo. E quando teve, o Memphis voltou à seleção holandesa, jogando com o time inteiro, né, do Corinthians. E não foi no Brasileiro do ano passado, talvez tenha sido o conjunto. Foi já nesse ano. Já foi na melhor campanha no Campeonato Paulista, na primeira fase, mantendo esse favoritismo por conta do que fez na primeira fase e conquistando o estadual, que nem é o filé da temporada, né? Sim. Ele está agora encarando o que é realmente o Campeonato Brasileiro, o que é o futebol brasileiro. Eu também achei muito direcionado ao Ramon Dias, né? A coisa... Eu acho que o Ramon Dias cairia sem a declaração, mas quando vocês colam as duas coisas, ele rotulou a demissão do Ramon Dias conectada à declaração dele. Como se fala, tem outros trechos também que respingam no elenco, né? Sem dúvida. Tem uma que ele fala das linhas. Se você olha no nosso time, as linhas, falando de um time bagunçado. Lines. No final third. No first, second and final third. Let's talk about Dorival. Então, Dorival. O melhor é Vitor Berni falando o nome do Bright White. Brave. É espetacular. Dorival Júnior, mais uma informação da Lili Nascimento. Sexta-feira Santa agitada, hein, Lili? Dorival Júnior topa negociar com o Corinthians e marcar reunião para discutir acordo. A reunião está agendada, a informação
da Lili Nascimento. Deixa eu até clicar aqui, porque eu já recebi a nota completa. Vamos lá. Em busca de um novo treinador, o Corinthians recebeu uma resposta positiva do Dorival Júnior para assumir a vaga antes ocupada por Ramon Dias. De acordo com a ESPN, o ex-comandante de seleção aceitou negociar com o clube e marcou uma reunião com a diretoria para discutir detalhes do acordo. Vive no mercado desde que saiu da seleção, ganhou status de nome favorito e já foi consultado por telefone pelo Corinthians. A tendência é que aconteça em breve. Vamos lá. Dorival Júnior, turma. A gente sabe, quando o Dorival saiu da seleção, ele viraria... Eu falei isso no dia. Falei, porque a gente estava debatendo seleção, eu estava no Sport Center com o André Kfouri, se não me engano. Eu falei, André, e eu acho que agora é o seguinte, o Dorival no mercado, primeiro técnico cair... É sombra para todo mundo. Vai falar assim, porque é o Dorival. O São Paulo liberou o Nestor para o Bahia. Eu também não, mas... Não consigo entender. E não tem quem pôr. E não tem quem pôr hoje. Não consigo entender. E ele não é titular no Bahia. O argumento maior é sobre a questão de redução da folha. Redução da folha, mas também para trazer o Oscar. Trouxeram o Oscar. Mas a redução, o Oscar quem paga é o patrocinador do Master do São Paulo. O problema era a redução da folha, porque isso estava combinado com o FIDIC. Como está combinado com o FIDIC, ter negociações, vender alguns jogadores agora no final nessa janela de meio de ano, inclusive. Né? Bom, retomando o assunto do Corinthians, o Dorival... Eu acho que o Dorival é capacitado para dirigir o Corinthians. O Dorival tem algumas situações que o torcedor do Corinthians gosta. Por exemplo, o Dorival é um treinador que gosta de arrumar o time. As defesas do Dorival não são defesas que tomam muito gol. Agora, na seleção brasileira foi um fiasco. A seleção brasileira tomou mais gol nessa eliminatória do que todo o período que teve com o Tite. Depois da Copa do Mundo, terminou a Copa do Mundo. A seleção brasileira tomou mais gols com esses todos os treinadores que passaram lá do que toda a passagem do Tite na seleção brasileira. Então, ele é um treinador que gosta de arrumar time, ele tem bom trânsito com os jogadores, ele consegue ter empatia dos jogadores, isso é muito importante no vestiário, porque ele vai juntar os jogadores em torno do propósito. Ele conhece muito bem o posicionamento dos jogadores, é um jogador que jogou na mesma posição do Zé Elias, ele foi volante, né? O Dorival Júnior, quando ele jogava, ele era chamado de Júnior, não de Dorival. Né? Eu não consigo chamá-lo de Dorival Júnior, só de Júnior. Ele foi um jogador, jogava como volante pré-Parmalat no Palmeiras. Ele não ficou, ele não quis ficar. Ele poderia ter feito parte daquele time da Parmalat, ele não quis ficar. E eu acho que ele tem tudo para dar certo no Corinthians. Começando com essa arrumação que ele vai ter que fazer no vestiário. O Corinthians vai jogar contra o Sport amanhã, certo? O Sport faz uma campanha muito ruim e se perder pode até mandar o treinador embora, o Pepa. O Sport é um time que joga bem e não ganha jogo, porque não chuta no gol. Mas é um time arrumado, sofre um contra-ataque, pimba, acabou o jogo. O jogo com o Palmeiras foi taco a taco. O jogo foi naquele modelo, aquele pênalti esquisito que deram pro Palmeiras no final do jogo. Vocês estão lembrados disso? Um pênalti que não aconteceu. Entendeu? Depois foi reconhecido, São Paulo também, mesma coisa. Também, a gente fica com a impressão de que o Dorival possa fazer um trabalho bom. Eu fico com essa impressão. Eu também acho. Fico com essa impressão. Vendo os trabalhos e os últimos trabalhos do Dorival, sem levar em consideração... Ele já fez trabalho melhor com um time pior, assim, de jogadores. Sim. Ele tem ali jogadores. O time do Corinthians, o pessoal tá... Só no Flamengo ele passou acho que 2 ou 3 vezes. No Santos ele passou 2 vezes, no São Paulo acho que passou 2 vezes também. Não, 2 certeza. Não sei se não me lembro se teve uma terceira. 2 vezes também. Ele ajudou a salvar o São Paulo um ano de rebaixamento. 2 vezes. E aí voltou para ser... Foi campeão no Flamengo, que a torcida do Flamengo, e eu nem sei porque foi mandado embora, porque o pessoal do Flamengo achou que tinha que jogar mais. Jogar melhor. Nos últimos 3 jogos, né? Nos últimos 3 jogos, ele não conseguiu fazer o time jogar bem, né? Nos últimos 3 jogos do depois campeonato. De ser campeão. E a final... Em cima do cara que o Flamengo contratou depois. E a final do Corinthians contra o Corinthians, poderia ter ganho sem passar dificuldades. Mas assim, qual final é... É fácil. É fácil. É isso. E aí, Elton? Dorival? Eu acho... Ele criou essa característica mesmo, né? De arrumador de times. Ficou famosa aquela frase do Mano Menezes pro Dorival, né? Falando, meu time estava esculhambado quando ele estava no Internacional. Eu sei que você também vai conseguir desesculhambar o Flamengo. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer o time funcionar e ser campeão. Então, acho que ele criou essa característica de ser um cara que organiza equipes. Isso não aconteceu na seleção brasileira. Que, aliás, estava fazendo um exercício de memória. Todos os treinadores em atividade que estão hoje no mercado, que
um dia estiveram na seleção brasileira e estão desempregados. Passa a conta aí. De Luxemburgo para cá tá todo mundo desempregado. Tudo bem, o Ramon Menezes foi ali, o interino e tal, tá na seleção sub-20, mas acho que não entra nessa conta, né? Mas Dorival, Tite e o Diniz, os 3 últimos aí, estão à disposição e ficam sempre, né, sombras para várias equipes. Eu acho que dos 3, eu acho que o Dorival, pegando os 3 últimos, acho que o Dorival talvez agrade mais os times que demitem treinadores justamente por essa característica, de ser um cara organizador, né, com o que tem em mãos. E eu acho que, eu tô com o Pascoal, acho que o Corinthians tem qualidade para jogar mais, e aí realizar o desejo do Memphis, né, de jogar mais com o Dorival. E é um cara que, por ter passado pelo Flamengo, ter passado pelo São Paulo e pela seleção brasileira, ele acrescentou algo, porque desde o Ceará eu acho que ele tinha perdido, que é suportar pressão. Lidar com grandes torcidas, lidar com grandes pressões, que é o que ele aceitando o cargo, ele encontraria no Corinthians, né? Eu acho que ele também criou essa casca, principalmente, né, por essa passagem relâmpago e de muita pressão na seleção brasileira. Zé, eu vou ter que seguir, mas eu quero te ouvir uma palhinha. Você acha que dá liga? Eu acho que dá liga. Agora precisa ver como ele vai mudar a forma de pensar dos torcedores corintianos em relação à cultura do Corinthians. Sim. Porque o time do Dorival, os times do Dorival sempre foram times que jogam bem um futebol bonito. O Corinthians, nos últimos anos, tem passado por dificuldades para fazer um jogo bonito e para fazer o jogo tradicional, que foi nos últimos anos lá com Tite, Carille, Mano Menezes, depois Tite, Carille, que é um time de marcação, saída em velocidade, não oferece muitas oportunidades para os times adversários porque marca muito forte. Mas eu acho que ele é bom treinador. Ele vai ter uma coisa no Corinthians, caso ele realmente de fato assine com o Corinthians, que ele não tinha na seleção, que é o dia a dia. O dia a dia pro Dorival é fundamental. O Pascoal fala uma coisa e é verdade, né? O jogador joga pelo larjão, pelo dinheiro ou por alguém. Esse alguém, normalmente, quando isso acontece, é por conta do treinador também. Tá. Então, eu acho que a possibilidade de ele poder montar um bom time é grande. Gente, a gente vai falar agora de um assunto que envolve a cobertura que fizemos das... Eu até queria o Dorival. Eu até tava achando ele uma boa ideia. Mas depois que eu vi os valores... 2,5 milhões, não vale a pena não. Não vale a pena para nenhum técnico do Brasil. Porra, quem ganha 3 milhões é o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira, porra, foi campeão de tudo. Campeão nem sei de quantos brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Rei Copa, a porra toda, porra. E ganha 3 milhões. Isso no Palmeiras que tá abarrotado de dinheiro. No Flamengo também não sei quanto ganha o treinador do Flamengo. O Felipe Luiz não chega a 1 milhão, que ele é novo. Esses times podem pagar 3 milhões, 2,5. Agora Corinthians, endividado até as tampas, até as calças. São Paulo, Santos, Fluminense, Vasco. Esses times não podem e nem devem pagar 2 milhões a ninguém, porra. E ainda mais o Dorival, que até um dia atrás não era ninguém. Era um treinadorzinho comum. Eu não concordo. Não aceito o Dorival no Corinthians por esse valor. E eu quero a sua opinião. Dorival tá certo. Ele pode pedir até 10 milhões. Agora, quem vai pagar é a questão. Comenta aí o que você pensa e representa com like.